Sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos iniciar a leitura de um novo livro. Este livro aqui, Excede, Pais e Filhos. Ele foi escrito pelo pastor Irã Bernardes da Costa e pela pastora Neuza Maria S. Costa. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuir para ainda mais pessoas. Vamos então começar a leitura deste livro? Introdução. Sabemos que a paternidade é um grande desafio para cada um de nós, pois implica assumir a responsabilidade de transmitir valores, construir caráter, gerar uma personalidade que possa fazer diferença positiva em uma geração, onde a moral, a ética, a religião, as autoridades e as instituições perderam o sentido e o significado. É nesse tempo e diante destas circunstâncias que os pastores Irã e Neuza nos apresentam o ministério Excede, Pais e Filhos, um caminho sobremodo excelente. O fundamento do ministério Excede é a aliança, o amor incondicional de Deus pela humanidade, sobre a qual devemos construir a nossa paternidade. A aliança é a busca dos interesses do nosso parceiro. O que é melhor para a família é auxílio mútuo para o sucesso de cada um. A família é o plano de Deus para estabelecer o seu propósito. Pastores Irã e Neuza ampliam a nossa visão, utilizando os termos família e equipe familiar, a fim de abordar a unidade e a peculiaridade de cada membro nesse organismo. A teologia autêntica só pode surgir e desenvolver através do comprometimento e responsabilidade na vida da unidade cristã primária, tal como definida em Romanos 16, ou seja, a igreja em tua casa. É nesse ambiente caseiro que os pais podem cumprir um mandato recebido de Deus, projetar a imago Dei em seus filhos, identificar e confirmar a missio Dei, sendo verdadeiros facilitadores, a fim de que seus filhos cumpram o propósito de Deus aqui na terra, visando a glória Dei. Para que isso seja uma realidade, é necessário que os pais se tornem vulneráveis e se convertam aos filhos. O próprio Deus é apontado como o exemplo de pai que tomou a iniciativa e veio ao encontro dos seus filhos, utilizando como principal ferramenta o seu amor, Excede, encarnado na pessoa e vida de Jesus de Nazaré. Essa é a verdadeira redenção para nossos filhos, é a redenção para a vida. Capítulo 1. Aliança, o fundamento para o ordenamento e desenvolvimento familiar. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu diria a todos os pais jovens: deem a seus filhos a certeza do quanto Deus os ama. Uma professora da escola bíblica. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou a si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa passagem está em Hebreus, capítulo 6,
versículos de 13 a 20. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus capítulo 8, versículos de 8 a 13. A maioria de nós tem pensado que a aliança seja algum tipo de acordo envolvendo duas ou mais pessoas em uma relação de reciprocidade bilateral, com deveres de contraprestação. Essa ideia nos remete para o campo dos negócios, nos afastando do domínio do relacionamento ético-sacramental, inerente à natureza humana. Em termos da aliança edênica ou de obras, não resta dúvida. Deus havia estipulado uma contraprestação a ser feita por parte do ser humano. Entretanto, na nova aliança, prevaleceu a soberania e o amor incondicional de Deus. A aliança de Deus com a criatura humana. No livro de Gênesis, encontramos Deus estabelecendo sua aliança com nossos primeiros pais. A teologia da aliança teve seu maior desenvolvimento no período da Reforma do século XVI e teve como principais expoentes Zwinglio e Bullinger, Zurique. A partir deles, a investigação teológica passou por Calvino e outros reformadores. No século XVII, essa doutrina se consagrou como teologia federal ou teologia da aliança. A aliança, como demonstram os tratados de teologia, é uma especial relação entre Deus e o ser humano, tal como a relação existente entre as três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O principal fundamento da aliança de Deus com seu povo é seu atributo de soberania. Isso quer dizer da capacidade de Deus em agir unilateral e livremente como melhor lhe aprouver. Tendo criado o ser humano à sua imagem com os atributos pessoais, Deus estabeleceu com sua criatura sua aliança. É importante lembrar que o ser humano até então gozava de um caráter íntegro, pureza, santidade e justiça. Foi nesse estado moral que o ser humano recebeu a bênção da aliança de Deus. Uma aliança de obras. Essa, a primeira aliança de Deus com seus semelhantes. Teologicamente, tem sido chamada aliança de obras e também aliança de vida. Em Gênesis, a aliança de Deus com a criatura humana contava de 3 elementos. Primeiro, constava de uma promessa de vida eterna, mas sob a condição de plena obediência. Quando Deus estabeleceu as condições e os limites sob os quais o homem poderia ou não agir, Deus o colocou sob um regime probatório. Segundo, a aliança trazia como responsabilidade por parte do ser humano uma possível pena, a qual seria aplicada em caso de fracasso da parte humana. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em terceiro lugar, a aliança trazia o sacramento ou mistério das árvores da vida e a do conhecimento do bem e do mal, ou seja, sacramento do próprio jardim. Quer dizer, uma prefiguração do jardim eterno conforme Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 5.
Temos que admitir que não encontramos a palavra aliança quando essa foi estabelecida, mas seus elementos constitutivos nos fazem crer que ali estava implícita a promessa de vida eterna. O ser humano, uma vez aprovado no regime probatório, Deus teria mantido a raça humana isenta da descendência e, por conseguinte, viveria para sempre sem pecado. Essa aliança, a edênica, tem sido também chamada de aliança das obras. Isso porque seus termos incluíam uma expectativa de um desempenho do ser humano em contraprestação à parte de Deus. Isto é, as obras que caracterizariam a obediência. Então, essa aliança dizia: faça isso e aquilo, e então viverás. Ao que nos parece, temos essa ideia em Romanos, capítulo 10, versículo 5, e em Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Vamos terminando a leitura por aqui hoje. Desejo a vocês uma abençoada semana e até a próxima.